Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia? Então, pega a tua Bíblia, pode abri-la em Jeremias capítulo 10, versículo 23. E este é o 18º culto que o pastor faz sobre o tema A Guerra pela Verdade. E o subtítulo de hoje é A Mentira do Livre-Arbítrio. A mentira do livre-arbítrio. Essa é a pior mentira que já introduziram dentro da igreja do Senhor Jesus. Que o homem tem livre-arbítrio. Viu? Pastor, o senhor está indo contra 99% do povo evangélico. O senhor vai comprar uma briga sem tamanho. Porque 99% das igrejas, dos pastores, pregam que o homem tem livre-arbítrio. Eu também preguei mais de 30 anos pregando que o homem tem livre-arbítrio. Viu o que é que dá você ser igual um papagaio? Sair só repetindo o que ensinaram para você? Se eu tivesse feito o que os crentes de Bereia fizeram, eu não teria passado 30 anos pregando uma mentira. O que é que os crentes de Bereia fizeram? Eles ouviram Paulo pregar, receberam a palavra com toda avidez, consultando as escrituras todas as noites, para ver se as coisas eram de fato assim. Foram lá para ver, não, vamos ver se é como Paulo está dizendo mesmo. É, realmente, o que esse homem diz está tudo aqui na Bíblia. Ah, se nós tivéssemos feito isso. Ah, se o povo de Deus fizesse isto, né? Jeremias capítulo 10, versículo 23. E diz assim o Espírito Santo: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu poderia parar aqui e dizer, preguei. Só esse versículo já seria a pregação. Seria a pregação mais curta já feita por um pastor na face da terra. E entrar no Guinness Book. E entrar no livro dos recordes. Porque só isso aqui já seria suficiente. Quem vai desmentir isso aqui? Quem vai ter a ousadia de chamar Deus de mentiroso? Deus está dizendo, olha, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Mas nós vamos ver muito mais. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E a coisa que nós mais precisamos nesta vida é ouvir a tua voz, é aprender de ti, é sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. Nada é mais importante do que isso. Porque Paulo disse que no mundo
há muitos tipos de vozes. E no meio desses muitos tipos de vozes há uma, que é a voz do Pai. É a voz do Todo-Poderoso. É a voz que nos mostra os retos e verdadeiros caminhos. É a voz que nos ensina a verdade, que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos fortalece, que nos dá ânimo. É a tua voz, meu Deus. Então nessa noite fala com a igreja, fala com aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a inspiração, a sabedoria, meu Pai, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, como o Senhor determina. E que a palavra que sair desse altar seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o fortalecimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando você lê as epístolas dos apóstolos, você percebe que todos eles têm uma preocupação. Qual é a preocupação? Com as heresias destruidoras que o diabo, através dos seus ministros, introduz dentro da igreja. Paulo chama ensinos de demônios. Agora, toda vez que o diabo introduz uma heresia na igreja, um falso ensinamento, ele faz isso com um objetivo. Nada que o diabo faz é à toa, é por fazer. Ele sempre faz com um objetivo bem claro, com um objetivo bem definido. Aí eu pergunto, qual foi o objetivo do diabo ao introduzir no âmbito religioso, no âmbito espiritual, ao introduzir na igreja esta mentira de que o homem tem livre-arbítrio? Porque isso é uma mentira. Você vai ver agora na Bíblia. Aqui não é, isso é o pensamento do pastor. O pastor pensa assim, o outro ali da esquina já pensa de outra maneira. Não, a Bíblia não é assim não. Não é cada um saindo pensando o que quer e o que entende. A Bíblia já está interpretada. O mesmo Deus que revelou, interpretou. Então qual foi o objetivo? Com que objetivo ele fez isso? O objetivo, irmãos, foi impedir que o povo de Deus reconheça a soberania de Deus. Por isso que nós temos dito, livre-arbítrio é maldição. Paulo disse, é ensino de demônios. Livre-arbítrio é uma altivez, é um sofisma. E acima de tudo isso, uma afronta à soberania do nosso Deus. Se você for ao dicionário, o dicionário diz assim: livre-arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de tomar resoluções dependente apenas de si mesma. É a pessoa que pode dispor de si, pode dispor da sua vida, pode dispor do seu espírito, pode dispor do seu destino, até o destino espiritual, sem dar satisfações a nenhum senhor. Ora, minha gente, irmãos amados de Deus, acreditar que o homem tem todo esse poder é você colocar o homem no lugar de Deus e Deus colocar o Deus no lugar do homem. Dizer que o homem é que comanda o seu próprio destino, que o homem pode tomar decisões sem ter que dar satisfações a nenhum senhor, nem a Deus, isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Isso contraria toda a verdade aqui da Bíblia. Mas apesar disso, viu? Olha, como eu disse ainda há pouco, mais de 90% da igreja está ensinando essa heresia, afrontando violentamente a soberania de Deus. Hoje de manhã, eu falei aqui, en passant, que é um pastor da Assembleia de Deus, chamado Marcos Feliciano. E eu disse que esse homem, ele prega que Deus, para agir nesse mundo, tem que ter autorização dos homens. Olha, é o ídolo da Assembleia, viu? É um rapaz novo, metido a bonitão. Eu acho que botaram na cabeça dele que ele é Elvis Presley, né? Alguma coisa estranha com esse cara aí, né?
Mas como eu falei en passant, e eu gosto sempre de provar a prova provada, eu tive o cuidado agora à tarde de colocar o vídeo e escrever palavra por palavra o que ele diz. Né? Para ficar uma coisa bem certinha, bem direita, né? Apesar que no próximo DVD que a gente vai lançar, sem ser o que lançamos hoje, esse vídeo vai vir. Então eu escrevi aqui, preste atenção o que ele diz. O próprio eterno Deus, que tem autoridade para tudo, constituiu uma lei que nem ele mesmo a transgride, livre-arbítrio. Está falando do livre-arbítrio. O próprio Deus, para atuar nesta terra, precisa da autorização dos homens. Irmãos, igreja, isso aqui é o suprassumo do diabolismo. Deus não precisa pedir autorização a ninguém para nada. Deus é soberano. Diga para o teu irmão, Deus é soberano. Deus é soberano. Que conversa é essa de o cara dizer que para Deus agir nessa terra tem que pedir autorização aos homens? Olha, é ídolo, viu? Pois é, está faltando pastores. Ídolos tem aos montes aí. Deixa eu falar um pouquinho aqui, deixa eu mostrar um pouquinho essa coisa da soberania de Deus. Porque quem expressou isso de uma forma maravilhosa foi Davi, numa breve oração, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Olha como uma pessoa que tem a visão de Deus, olha como uma pessoa que tem intimidade com Deus, que conhece Deus como Deus quer ser conhecido, veja como ela tem uma visão clara dessa soberania de Deus. Ele disse assim, na oração dele: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Veja, Deus é o dono de tudo que há nos céus e na terra. Ele é chefe sobre todos. Deus domina sobre tudo. E na sua mão há o quê? Força e poder. Deus domina sobre tudo. Aí vem um indivíduo desse e diz que para Deus atuar nessa terra, Deus precisa pedir autorização dos homens. Ora, se Deus é o dono de tudo, como está aqui, se Deus é chefe sobre todos, se Ele domina sobre tudo, se na mão de Deus há força e poder, como é que o homem pode resolver a sua vida, a revelia de Deus? Como é que pode? Será que eu ou você podemos dispor da nossa vida, podemos dispor do nosso corpo, podemos dispor do nosso espírito ao nosso bel prazer? Será que é assim? Será que fui eu que um dia decidi ser salvo? Será que fui eu que um dia tomei a decisão de ser um pastor? Claro e evidente que não. Sem dúvida nenhuma que não. Primeiro que eu não poderia decidir ser um salvo. Por que eu não poderia? Por que você nunca poderia decidir ser um salvo? Por que você nunca poderia tomar a decisão de aceitar Jesus, de seguir Jesus? Por quê? Porque você estava morto espiritualmente. Então nós nunca poderíamos ter decidido buscar Deus, nunca. Deixa eu mostrar isso em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Do 10 em diante. Essa é a condição que todo homem está quando ele nasce nesse mundo num corpo de carne. Todos, sem exceção. Então Deus fala assim através de Paulo. Como está escrito, não há justo, pastor, não há justo, nem o Papa, aí ele é que não é justo de nada. Esse aí é que está ferrado, esse aí que está perdido mesmo. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esta aqui é a condição que todos nós estivemos um dia, e muitos filhos de Deus
ainda estão hoje lá fora nessa condição aqui. Então, por si só, irmãos, nenhum homem pode sair desse estado de morte espiritual. Nenhum homem pode sair desse estado de morte espiritual. Não há quem entenda. Ele diz, não há quem busque a Deus. Por quê? Porque o pecado de Adão nos matou. O pecado de Adão nos matou. Vamos lá em Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 17. Quando Deus colocou Adão, né, lá no jardim do Éden, Deus disse assim, vamos ler o 16 também. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, no dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente e fisicamente. Primeiro, espiritualmente, que é a separação de Deus. E anos depois, morreram fisicamente. Porque o plano inicial de Deus já era que os seus filhos vivessem eternamente, né? Esse era o plano inicial de Deus. Só que essa morte aqui foi transplantada para toda a descendência espiritual de Adão. Todos os filhos de Deus, a partir daqui, passaram a nascer nesse mundo, mortos em delitos e pecados. O homem que Deus predestinou passou a viver nesse mundo separado de Deus, passou a viver num estado de incredulidade violenta, num estado de insubmissão, num estado de rebeldia total contra Deus. Como um dia nós vivíamos. Nós éramos submissos a Deus. Nós vivíamos em rebelião contra Deus, né? Todos nós aqui. Então veja, por causa desse episódio aqui, todos os que Deus predestinou para a salvação, os seus filhos, já nascem neste mundo, nesta condição de morte espiritual. Todos já nascem totalmente separados de Deus. E isso perdura até o dia que Deus toma a iniciativa e nos reconcilia consigo mesmo. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que faz a reconciliação entre nós e Ele. Por isso que o Espírito Santo diz que até o momento de Deus agir na vida do homem, está aqui, ó. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Se a Bíblia está dizendo aqui, afirmando peremptoriamente, que não há quem busque a Deus, como é que se explica quase 100% dos pastores ocuparem púlpitos de igreja, microfones de rádio, se prostrarem diante de câmeras de televisão e dizer que o homem tem livre-arbítrio, que o homem é que decide, que o homem é que tem que buscar a Deus? Irmão, você tem que buscar a Deus. Eu estava conversando ainda há pouco aqui, quando eu vinha para o altar, e o diácono Ricardo, ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Deus sempre me dá um toque. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Você sabia que eu ia pregar sobre esse tema? Não, você não é adivinho, né? Adivinho é abominação aos olhos de Deus. Esse pastor, olha só, tem um vizinho meu, um amigo, sei lá, e ele disse assim para mim, eu não perguntei nada, ele veio me dizer isso. Ele disse, olha Ricardo, gosto muito de você, nós somos amigos, só vou pedir uma coisa a você. Se quer continuar meu amigo, se quer que eu continue seu amigo, nunca peça para eu aceitar Jesus. Aí o Ricardo disse, não, mas isso aí você nunca vai ouvir dos meus lábios, porque o homem não pode aceitar Jesus. É Jesus que aceita o homem. O homem está morto em delitos e pecados. Ah, mas os pastores pregam. Mas o pastor da minha igreja não. Esse lá não tem isso. E ele disse, é mesmo? E como é que é essa história? É Deus que chama o homem. O homem está morto espiritualmente. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Esses dias o amigo disse, vem cá. Eu comentei isso com a minha esposa. Quais são os dias de culto lá na tua igreja? Aleluia. Quando é que tem culto lá? Já vi que a coisa lá é diferente. Então, como é que é possível eles ensinarem que a salvação depende do homem? Isso é um absurdo. Isso é uma mentira. Tudo isso são ensinos de demônios, porque a verdade da Bíblia é essa aqui.
O homem já nasce nesse mundo morto em delitos e pecados, e ele não poderia por si mesmo se salvar. A salvação, meu irmão, depende exclusivamente de Deus. Se não fosse Deus a salvar o homem, nenhum homem se salvaria. Se não fosse Deus a te salvar, você não seria salvo. Não tem jeito. Pastor, e se minha mãe orasse por mim? Não ia dar resultado. Não depende de oração. Não depende de querer. Não depende de obras. Não depende de nada, depende de Deus. Deixa eu vir lá em Efésios. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 1. Encontraram? Então vamos deixar Deus falar, tá? Então o Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira pergunta que eu faço: quem te deu vida? Quem? Deus? Então diga Deus. Segunda pergunta: Deus te deu vida quando você estava como? Morto em delitos e pecados. Ou será que você estava lá, eu quero Jesus, eu tomei a decisão, eu hoje me decidi, Senhor, o Senhor não está vendo não? O Senhor não está vendo a minha atitude? Ou você estava morto? Morto em delitos e pecados. Nós não entendíamos Deus, nós não buscávamos a Deus, nós vivíamos como inimigos de Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Agora leia o versículo 2. Nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o mundo Aion, o mundo da perdição, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando nós estávamos mortos espiritualmente, nós vivíamos a nossa vida segundo o curso deste mundo. Que mundo é esse aqui? No texto grego original é Aion, segundo o mundo da perdição. Nós vivíamos segundo os padrões que o diabo estabeleceu nessa terra. Vícios. Quem aqui era viciado? Em qualquer coisa, cigarro, bebida, droga, o diabo a quatro aí. Quem era? Eu também era. Levanta a tua mão. Prostituição, adultério, desonestidade, violência. Eu conheci um rapaz em Recife, e Deus lhe deu vida outra vez, quando ele estava dentro de um presídio. Chefe de uma das gangues mais cruéis daqui do Nordeste. O cara matou gente que você não faz ideia. Se falava de Bíblia para ele, ele rasgava a Bíblia. Tocava fogo na Bíblia. Ele disse: pastor, perdi a conta das Bíblias que eu toquei fogo. As minhas irmãs tudo eram de igreja e vinha: aceita Jesus, meu irmão. Irmão, essa vida não dá certo, aceita Jesus. Eu tomava a Bíblia, jogava álcool em cima e tocava fogo. Sabe como é que esse homem se converteu? Dentro de um presídio. Condenado a 40 anos, dentro do presídio, lá na ilha de Itamaracá. E ele disse que tinha o colega de cela dele, também tinha se convertido, era um cristão. Aí só vivia lendo a Bíblia, né? Aí ele dizia assim: olha, não fale para mim negócio de aceitar Jesus. Não fale para mim negócio de, se falar, eu queimo a Bíblia e mato aqui dentro. E o cara deve ter ficado com medo, não falava. Né? Imagina. Aí ele disse: pastor, um dia o meu colega morreu. Morreu. E aí a Bíblia dele ficou lá, e eu fiquei sozinho na cela. Uma noite eu me acordo, alguma coisa me inquietando, eu nunca havia sentido aquilo. E aí me acordei, aquela inquietação, e eu andava para um lado, eu andava para o outro, e alguma coisa fazia só eu olhar para a Bíblia, só eu olhar para a Bíblia, só eu olhar para a Bíblia. E ele disse: eu não resisti. Peguei a Bíblia e comecei a lê-la. Ele disse: pastor, sem eu me dar conta, eu comecei a chorar copiosamente. E eu me prostrei de joelho, dizendo: tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dentro de um presídio, dentro de uma cela, meu irmão.
Quer dizer, Deus agiu na vida desse homem soberanamente. Então, enquanto Deus não tinha nos dado vida, a nossa disposição era para fazer essas coisas aqui. Olha, e essa é a mesma disposição, é o Espírito, está aqui Paulo dizendo, que hoje atua nos filhos do diabo, só que isso atua nos filhos do diabo ao longo de toda a existência. Quem é filho do diabo, nasce, vive e morre praticando essas coisas. Ele só se sente bem vivendo segundo as inclinações deste mundo. Está aqui. Agora quem é de Deus, no tempo de Deus o Senhor o chama. Amém? O versículo 3. Ele terminou dizendo que hoje esse espírito, essa vontade, esse desejo de fazer as coisas que são próprias do diabo é uma constante na vida dos filhos da desobediência, os filhos do diabo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, todos os filhos de Deus, eleitos e predestinados, um dia andaram entre os filhos do diabo. Eu disse ainda há pouco, há muitos que ainda andam no meio deles, mas no tempo de Deus, o Senhor lhes dará vida outra vez. No tempo de Deus, o bom pastor vai encontrar a ovelha perdida e vai trazê-la de volta para o aprisco. Então, até o momento de Deus dar vida ao homem outra vez, o homem está o quê? Morto em delitos e pecados. O homem não pode reagir contra as inclinações pecaminosas da sua carne. Está aqui escrito. Ele faz a vontade da carne e dos pensamentos que são totalmente contrárias a Deus. Qual era a nossa vontade antigamente? Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Vou falar de mim. Sabe uma coisa que eu era apaixonado? Eu nunca pensei na minha vida que um dia ia parar com isso. Carnaval. Sério. Olha, eu era fanatizado por carnaval. Era louco por carnaval. Chegava a semana do carnaval, já estava solto na buraqueira. Eu tomava comprimido para não dormir, para não perder nenhuma hora. Você acredita nisso? Quando eu morei em Salvador, eu tinha naquela época 15 anos, aí os colegas ensinaram, toma esse comprimido aqui, porque a gente vai pular carnaval de noite no clube, e a gente já sai direto para o centro de Salvador, lá para a Rua Chile, para a Praça Castro Alves, e a gente passa o dia inteiro atrás do trio elétrico. O compositor baiano fez uma letra de uma música que diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mentira. Ele tinha que fazer a letra ao contrário. Atrás do trio elétrico só vai quem já morreu. Só vai quem está morto em delitos e pecados. Quem aqui era louco por forró? Não sinta vergonha, não. Levanta a mão aí, vamos lá. Quem adorava forró aqui? Quem gostava de uma bebidinha? Chegava o final de semana, já estocava a geladeira, cerveja, caipirinha, né? Você, né, Yuri? É assim que eu descubro, viu? Eu passei a descobrir que você era assim, tá vendo? Quem aqui era viciado no cigarro? Fumava? Bom, não vou perguntar mais não. Está aqui. Então, como é que nós poderíamos reagir contra as inclinações da nossa carne? Não tinha como. Nós fazíamos a vontade da carne, a carne pedia, a gente na mesma hora fazia. Aí eu pergunto mais uma vez, como é que uma pessoa que está morta espiritualmente pode compreender, pode se decidir, pode tomar uma decisão de aceitar o Evangelho, de aceitar a palavra, de aceitar Jesus, como eles falam assim, aceita Jesus, irmão, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Como é que um morto espiritual pode se decidir por si só entre o bem e o mal? Como é que é possível? Como é que pode uma pessoa que está sepultada no túmulo do pecado, sem que o Espírito Santo haja antecipadamente na sua vida, se arrepender e crer no Evangelho? Como? Impossível. Absolutamente impossível. Porque, olha,
Arrependimento e fé são frutos que não podem ser produzidos por um coração que está corrompido. É impossível. Se o Espírito de Deus não agir antecipadamente na vida do homem, o homem jamais se salvaria. Você jamais teria sido salvo. Eu jamais teria sido salvo. Por isso que eu digo o seguinte: olha, meu irmão, quem entende a predestinação, quem compreende essa verdade da predestinação, ele crê num Deus que realmente salva. Agora, quem não compreende a predestinação da Bíblia, crê num Deus que possibilita que o homem se salve. Não é assim que eles ensinam? Não, Jesus veio para salvar todo mundo, mas tem gente que não quer. Né? Para essa gente, irmãos, a queda não foi queda, a morte não foi morte, a eleição não é eleição, a regeneração não é regeneração, a graça não é graça, a salvação não é salvação. Para os inimigos da verdade, Jesus Cristo é apenas um meio, é apenas um instrumento, mas ele não é o autor da nossa salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus é o autor da nossa salvação. Ele não é o instrumento, ele não é o meio, ele é o autor da nossa salvação. Então, é uma diabolice sem tamanho se ensinar que o homem é que decide crer ou não crer no Evangelho. É uma coisa diabólica. Sujeito ensinar que o homem é que tem o poder de decidir se aceita Jesus, se não aceita Jesus. É uma insanidade dizer que o homem tem livre-arbítrio. Uma insanidade. No livro do profeta Neemias, abra lá, Velho Testamento, capítulo 9, Neemias capítulo 9, versículo 7. Todos acharam? Claro, espero. Neemias capítulo 9, versículo 7. Encontraram agora? Então vou ler. Olha o que diz aqui a palavra. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Eu pergunto, irmãos, será que nós temos como negar que foi Deus que elegeu Abraão? Não, está aqui escrito. Foi Deus que elegeu Abraão. Então está escrito aqui. E lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, você confirma isto. Foi Deus que elegeu Abraão. Não foi Abraão que tomou a decisão por si só. Capítulo 12, versículo 1. Ok? Então diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi o livre-arbítrio que Abraão exerceu nessa hora aqui? Nenhum. Será que Abraão disse: não, pera lá, senhor, pera, não é assim não. O senhor está pensando o quê? Como eles dizem aí, não, Deus tem que respeitar o homem. Espera aí, senhor. Será que Abraão disse: espera aí, o senhor está mandando eu sair da minha terra, da convivência com os meus parentes, da casa do meu pai, e ir para uma terra que o senhor vai me mostrar, que eu não sei nem onde fica. Alto lá, espera aí. Não é assim não, senhor. Eu tenho que pensar, eu vou orar. Não é assim que a maioria dos evangélicos fazem? Deus está falando, a Bíblia está dizendo, e o cara diz: eu vou orar a Deus. Orar a Deus? Esse é cínico, rapaz. Obedeça a Deus, creia em Deus. Negócio de vou orar a Deus. Quando vê que a coisa é verdadeira, aí fica no canto da parede, fica numa saia justa. Eu vou orar ao Senhor. Orar ao Senhor para quê? Não já está aqui? Não está escrito? Não. Olha, irmãos, a obediência de Abraão foi imediata. Ele obedeceu de imediato a Deus. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Não teve discussão, não teve negócio de livre-arbítrio. Vou decidir se vou, se não vou, se saio da minha terra, se não saio, se saio da conversa com meus parentes. Não teve discussão. Ele não teve opção. Quem é ovelha tem que obedecer e não tem outro assunto. Agora eu vou te mostrar
o que aconteceu 24 anos depois desse dia aqui? Vamos lá. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 5. Agora Abraão já tinha 99 anos, né? E aí Deus aparece a esse homem e diz assim, versículo 5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Olha, irmãos, Abraão não teve livre-arbítrio para aceitar ou para recusar trocar de nome. Ele não pode dizer, não, senhor, não, estou satisfeito com Abrão. Esse negócio de Abraão, não quero não. Não teve livre-arbítrio. Ele não pôde decidir se queria ou se não queria ser pai de numerosas nações. Não pôde. Por quê? Porque tudo isso aqui foi uma decisão soberana de Deus. Olha, irmãos, Deus havia escolhido este homem para ser o que ele foi e para fazer o que ele fez desde antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus. Deus exerceu essa mesma soberania aqui, por exemplo, quando ele escolheu Davi para ser o rei de Israel, né? Ele rejeitou Saul, que era o rei que estava em desobediência a Deus, e disse, olha, você não vai mais ser o rei. Eu já escolhi, já me provi de um rei. Vai ter um outro que vai substituir você, garoto. Deixa eu mostrar isso para vocês. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Pronto? Então lá vai. Disse o Senhor a Samuel. Samuel era o profeta de Israel. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel estava triste, né? Puxa, que pena, Deus rejeitou Saul. Puxa vida, vai perder o trono, vai perder o reino. Aí Deus diz, vem cá, até quando você vai ficar aí com peninha de Saul, se eu que sou o Todo-Poderoso já o rejeitei? Ele não vai mais reinar sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Só que na hora que o profeta ouve isso de Deus, ele fica com medo, ele fica com receio de ser morto por Saul. Ele diz, poxa, se Saul souber disso, se Saul souber que eu estou ungindo alguém que vai reinar no lugar dele, ele me mata. Vai dizer que eu estou criando uma rebelião, vai dizer que eu estou contra ele. Mas Deus o tranquiliza. Leia o versículo 2 e o versículo 3. Diz Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Eu disse, olha, rapaz, fica tranquilo, você não vai dizer que vai ungir o novo rei. Você pega um novilho e diz, não, eu vou lá na casa de Jessé fazer uma oferenda a Deus. Vamos fazer um culto a Deus. Agora, você vai ungir rei aquele que eu determinar. É Deus que determina, não é o homem que decide, não é o homem que escolhe. Leia o versículo 4 em diante. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aleluia. O primeiro filho de Jessé que apareceu, que veio até a presença do profeta Samuel, foi Eliabe. Samuel botou os olhos em Eliabe, sujeito de boa aparência, né? Um bom físico, aquele porte de rei, né? Aí disse, olha, eu não tenho dúvida que eu estou diante do escolhido do Senhor. Errou feio. Errou feio. Olha o que Deus fala no versículo 7.
Olha, o profeta, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É esse aí. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha como é que as pessoas têm a mania de julgar as outras pela aparência. Hoje isso é uma verdadeira praga. Você sabe o que é uma pessoa olhar para uma mulher e dizer: essa não é convertida, está usando calça comprida. Ué, e a calça comprida ou a saia que determina se a pessoa é convertida ou não? Que história é essa? Ah, olha. Ih, usando brinco. Jezabel. Jezabel é. A coisa é tão hipócrita. Tem denominações que ensinam isso. E o povo, coitadinho, não tem conhecimento. Come na mão do pastor em vez de comer na mão de Deus na Bíblia. Absorve isso e vive isso. Se sai da igreja e passa por uma mulher que vem com Bíblia, saiu de uma igreja, às vezes uma mulher temente a Deus, de vida santa, de vida reta, mas como está de calça comprida, ou está usando uma maquiagem, usando um brinco, nem saúda aquela pessoa, vira para o outro lado. Agora, se vier com vestidão, cabelão, rosto lambido, paz do Senhor, irmã, isso é hipocrisia. Quer dizer que é só pegar um travesti aqui no centro, só pegar um daqueles travestis que é igualzinho mulher, né? Tira a maquiagem, manda escorrer o cabelo bem grande, bota ali um vestidão, uma Bíblia e manda ele passar pela crentalhada aí fora. Pai do Senhor, irmã, abençoada. Pai do Senhor, irmã. Ou estou falando alguma bobagem? Estou falando alguma bobagem? As pessoas têm a mania de julgar se a igreja é de Deus ou se não é de Deus, pelo número de pessoas, pelo número de membros que aquela igreja tem. Gente, tudo contrário à Bíblia. Tudo contrário. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, a aparência. Deus vê o coração do homem. Às vezes, vou continuar nesse exemplo da mulher, tá? Mas eu poderia usar o exemplo de homem também. Porque se o homem tiver de bermuda... Eu tenho um amigo que mora no Rio, e ele fez parte comigo muitos anos da seita, né? Dessa seita de corrente aí. E depois ele se meteu numa dessas igrejas onde o farisaísmo impera. E aí um dia ele veio a Recife e eu fui mostrar essas verdades da graça. Ele disse: puxa, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia, o senhor sabe? Olha, é terrível. Às vezes eu estou em casa, trabalhando, ajudando minha mulher, lavando uma coisa, lavando o terraço, o quintal, estou de bermuda, camiseta. Aí de repente minha filha diz: pai, o irmão Cicrano está aí. Pastor, eu tenho que correr lá para dentro, botar calça comprida, camisa de social, se fechar tudo para ir atender. Porque se eu for atender o irmão fulano, de bermuda e camiseta, é um escândalo. O irmão vai sair correndo pelo meio da rua escandalizado. Isso é o quê? Isso é farisaísmo, querido. Bom, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Passaram os 7. E todos os 7, Deus disse: não escolhi esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Vamos ler o versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Você está vendo? É Deus que escolhe, não é o homem que escolhe. Eu fico impressionado como é que a igreja nega essa verdade e diz que o homem é que decide, o homem é que escolhe, o homem é que tem livre-arbítrio. Como é que pode negar essa verdade da Bíblia? Como é que pode perverter a verdade sagrada? Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? O profeta não entendeu nada, né? Peraí, Deus me manda vir na casa dele. Diz que um dos filhos dele vai ser o rei, para eu ungir esse. Passam 7 filhos, Deus diz: esse eu não escolhi, esse eu não escolhi, esse não é o meu escolhido, não é esse, não é esse, não é esse. Vem cá, Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu: não. Ainda falta o mais moço,
que está fazendo um seminário de teologia, uma faculdade teológica, para pegar um diploma de doutor em divindade, de PhD. Foi isso que ele falou? Não. Falta o masmoço que está apacentando as ovelhas, tomando conta de ovelhas no campo. Essa era a função de Davi. Aí Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não vamos nos sentar à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor para Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aleluia. É esse aí, ó, esse garotinho aí, que a única coisa que sabe fazer na vida é tomar conta de ovelhas, que é o mais novo, é o caçula de todos. Esse é que eu escolhi para ser o rei. Pergunta: que livre-arbítrio exerceu Davi aqui? Nenhum. Que participação esse rapaz teve aqui na escolha de Deus? Nenhuma. Onde está o livre-arbítrio, então? E aí vem o Silas Malafaia e diz na televisão: não, porque Deus tem que respeitar o homem não é robô, Deus não faz nada na força, no peito, Deus consulta, se o homem aceitar, Deus faz, se o homem não aceitar, Deus não faz. Vem o outro, Marcos Feliciano: não, para Deus atuar nessa terra, precisa da autorização dos homens. Que loucura! Que absurdo! E esses homens são idolatrados, esses homens são vistos como se fossem semideuses. Vocês vão ver. Eu vou mostrar imagens no DVD. Os caras falando essas bobagens, essas diabolices, e a multidão: aleluia, glória a Deus. Olha, Deus só pode agir se o homem der autorização. Amém, é isso mesmo, é isso mesmo. Diabolismo puro. Mas tem mais. No livro de Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Todos acharam? Então vou ler, versículo 13 e 14. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus subiu o monte, chamou os que ele mesmo quis para junto dele. Na mesma hora eles foram, ninguém se negou. Aí dentre aqueles que ele chamou para junto dele, os que ele mesmo quis, ele escolheu 12 homens para estarem com ele e para os enviar a pregar o evangelho. A pergunta outra vez: que livre-arbítrio os apóstolos exerceram aqui para decidir se seguia Jesus, se não seguia Jesus? Nenhum. Olha, mais adiante, numa outra ocasião, Jesus diz isso para eles. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Jesus agora diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não foram vocês que me escolheram, não foi vocês que me escolheram como mestre de vocês, como Senhor de vocês, fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para serem apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, mostrando essa ação soberana de Deus na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não esqueça que ainda há pouco eu mostrei Romanos 3,10, o nosso Deus dizendo: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pois bem, era exatamente assim que se encontrava Saulo de Tarso, morto em delitos e pecados, um homem perverso. Esse homem consentiu na morte de Estevão. Estevão, quando foi apedrejado, Saulo estava lá. Ele tinha autoridade para dizer: não apedreja.
Mas quando o pessoal decidiu apedrejar Estevão, olhou para ele fez assim, ó. Pode matar. Estevão morreu apedrejado. Mas apesar de tudo isso, esse homem, Saulo de Tarso, era um predestinado de Deus. Era uma ovelha desgarrada. Era uma ovelha com atitude de lobo. Mas sempre foi uma ovelha de Jesus Cristo. Então Saulo estava o quê? Morto em delitos e pecados. E ele não poderia, por si só, sair daquele estado de morte espiritual. Não poderia. Veja o que aconteceu. Vamos ler capítulo 9 de Atos, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, o homem respirava ameaças e morte contra quem era cristão. Foi ao sumo sacerdote pegar autorização para perseguir quem era cristão, para perseguir quem cria em Jesus, quem tinha crido nas palavras do Senhor, matar gente, arrebentar com gente. O maior perseguidor que a igreja teve nessa época aqui. E lá vai ele, estrada fora. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. De repente, brilha uma luz, um brilho violento, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Caiu do cavalo, estava lá estatelado no chão, e aí o Senhor Jesus Cristo lhe dá uma ordem incisiva, lhe dá uma ordem imperativa. Leia o versículo 6, por favor. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aí eu pergunto mais uma vez: qual foi o livre-arbítrio que Saulo exerceu quando estava no caminho de Damasco? Nenhum. Ele não teve nenhuma possibilidade de escolher se ia ou não ia obedecer à ordem de Jesus. Ele não tinha outra alternativa a não ser obedecer. Por quê? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem que seguir, meu irmão. Se é ovelha, não tem outra alternativa, porque o próprio Deus age de uma forma sobrenatural na nossa vida. No versículo 8, que ordem! Olha, rapaz, se levanta, entra na cidade, onde vão te dizer o que é que te convém fazer. Eu vou mandar instruções para você, né? Versículo 8. Então Saulo ficou de pé e disse: eu tenho livre-arbítrio, eu vou decidir se eu vou ou se eu não vou, se eu entro na cidade ou se eu não entro. Que história é essa? Está pensando o que da vida? Foi isso que ele disse? Não. Se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Quer dizer, aquele homem que era um leão feroz, que matava a gente, que rebentava a gente, agora se torna numa dócil ovelhinha. É levado pela mão. Bora lá. Vamos lá. Será que Jesus não fez isso comigo, não fez isso contigo? Fez ou não fez? Fez. Quanto de nós aqui dizia: sou católico e vou morrer católico? Ai, Deus, deixa estar. Deixa ver se é. Se é ovelha, meu irmão, não tem jeito. Aqui, ó. Agora eu pergunto mais uma vez: irmãos, por que o Senhor Jesus Cristo agiu de uma forma tão espetacular, tão maravilhosa na vida de Saulo de Tarso? Por que Jesus agiu de uma forma tão espetacular na vida desse homem aqui? E vou perguntar mais: por que o Senhor Jesus não agiu da mesma maneira na vida de todos aqueles homens que estavam junto com Saulo?
Era uma oportunidade grandiosa. Não, eu vou pegar todo mundo de uma vez só. Pego o Saulo e pego quem está junto com ele. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus só age assim na vida dos seus filhos. Deus só age dessa maneira na vida daqueles que Ele predestinou para a salvação. Aqueles que foram criados nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. Diga glórias a Deus por isso. No versículo 15, para não dizer depois que a ideia é minha, esse é pensamento do pastor Carlos. Não, eu falo o que está na Bíblia. Versículo 15. Deus mandou um profeta chamado Ananias ir orar para o Saulo. Deu todas as dicas, ele está orando, ele está na rua tal, na casa de fulano, assim, assado. Você vai lá e ora por ele, para ele recuperar a visão. E o Ananias disse: Senhor, como é que é a história? Eu ir orar para o Saulo. O senhor não assistiu o Jornal Nacional de ontem? Que esse homem recebeu autorização do sacerdote, veio para cá para arrebentar com a tua igreja, para arrebentar com os teus seguidores, para arrebentar com os teus filhos, e o senhor está mandando eu orar por ele. Como é que pode isso? Como se Deus não soubesse de todas as coisas. Jesus disse assim: Ananias, vai, versículo 15, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. Ele é um escolhido meu. Irmãos, esse homem, Saulo de Tarso, ele não cria em Jesus. Ele nunca desejou ser um cristão. Ele era um fanático religioso. Ele era um perseguidor implacável e violento da igreja. Mas apesar de tudo isto, ele era um escolhido de Deus. Aleluia. Apenas ele estava o quê? Morto em delitos e pecados. Agora, a última pergunta para a gente terminar. Ele era um escolhido de Deus desde quando? Quando? Eu não vou responder, não. Eu vou deixar o próprio Paulo responder. Porque aí ele muda o nome para Paulo, né? Deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Vamos deixar ele responder? Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 15 e 16. Agora ele já estava convertido. Agora ele já tinha recebido da boca do justo o evangelho para a igreja. E a igreja desconhece isso. A igreja diz que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é mentira. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que traz um relato do ministério terreno de Jesus, Cristo no cumprimento da lei. Uma biografia de Jesus. Evangelho para a igreja só tem um. Assim como a lei foi dada a Moisés, Deus concedeu a lei. O evangelho para a igreja, Deus concedeu a quem? A Paulo. Deus revogou a velha aliança, estabeleceu a nova. E deu a Paulo. O evangelho para a igreja está nas 14 epístolas de Paulo. A igreja não ensina isso. A igreja não prega isso. A igreja fica só falando que Jesus curou a mulher hemorrágica, que o endemoniado gadareno, e o Zaqueu que desceu da árvore, e a sogra de Pedro que estava com febre, com diarreia, e Jesus curou. Só fica falando isso, irmãos. Não se tem conhecimento, não se prega evangelho, se conta a história. Está faltando pregadores, porque contadores de história tem aos montes. O que mais tem aí é contador de história. Então vamos lá. Versículo, vamos ler do 11 em diante, já que eu falei que ele é o homem que recebeu o evangelho. Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Não aprendi com Pedro, não aprendi com João, não aprendi com ninguém, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação,
quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E se tratando de obras da lei, esse cara era um campeão. Ninguém fazia o que ele fazia. Jejum para cá, jejum para lá, sobe monte, desce monte, ajoelha, esfola o joelho no chão, lambe o pó da terra. Não é isso que a turma gosta? Aí fazem tudo isso e não entendem nada de Bíblia, não conhecem nada de Deus. Era assim esse homem. E ele confessa aqui. Aí agora vem o tchan da história. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, quer dizer, sem perda de tempo. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está dizendo que antes mesmo que ele nascesse, antes mesmo que a sua mãe lhe desse a luz, Deus já o havia separado para essa missão de pregador do Evangelho. Não dependeu desse homem nada, não dependeu das boas obras, não dependeu da oração de quem quer que seja. Eu ouço às vezes a pessoa dizer assim: não, eu hoje sou um crente, eu hoje sou um salvo, graças às orações da minha mãe. Minha mãe orou muito pelas madrugadas. Já ouviu essa história? Ah, é? E aquela que ora pela madrugada e o filho não se converte? Como é que fica? Como é que explica? Não, eu hoje sou um salvo graças ao pastor fulano, porque a minha mãe é lá, pastor, ora pelo meu filho está nas drogas, meu filho está bebendo, está fumando, e o pastor orou, não é que eu me converti? Palma para o pastor, glórias ao pastor. Mentira, mentira. Olha o exemplo aqui desse homem. Não dependeu de nada. Dependeu de quê? De Deus chamá-lo graciosamente. É Deus quem chama, é Deus quem faz, é Deus quem constitui, é Deus quem estabelece, e tudo isto desde antes da fundação do mundo. Antes mesmo que a tua mãe te desse dado a luz, Deus já havia determinado que você seria parte do povo dele para o louvor da sua glória. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que eu seria um pastor, que eu pregaria esse evangelho, o mesmo que Paulo pregou, o mesmo que Jesus revelou a ele. Já estava determinado por Deus. Eu nunca quis ser pastor de nada, eu nunca quis nem passar na porta de uma igreja. Eu era católico fanático, eu era daqueles que dizia: sou católico e vou morrer católico, ainda batia o pé no chão. Eu imagino Deus dizendo: deixa estar, você é uma ovelha minha, você está morto de delírio e pecado. Porque é o seguinte: enquanto o homem está morto em delírio e pecado, ele pode dizer isso: não quero Jesus, não quero igreja, não quero saber de Bíblia. Pode dizer, mas ele não pode dizer: eu quero Jesus, eu quero a verdade. Não pode. Ele só pode fazer isso se Deus agir na vida dele. Deixa eu mostrar, já que estamos aqui pertinho, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Às vezes o cara diz assim: não, eu. Mas pastor, não foi o meu livre-arbítrio, pastor. Olha, eu vivia na cachaça. Pastor, eu era macumbeiro, pastor. Pastor, eu era isso, eu era aquilo. Mas um dia eu tomei a decisão: não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais vir no centro espírita, não quero mais ser idólatra, eu quero Jesus. E eu vim, pastor, saí de casa, peguei o ônibus, desci na porta da igreja, eu entrei na igreja, ó, tudo eu. Não. Pastor, e como é que explica isto? Não foi você não, querido. Foi Deus agindo na tua vida. Foi o Espírito de Deus agindo em você. Leia aí Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Dê graças a Deus por Deus ter efetuado em você esse querer e esse realizar. Por isso hoje você é um cristão, por isso hoje você é um salvo, em nome de Jesus Cristo. E esta é a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo.